Bom, em relação à termorregulação, a nossa temperatura corporal, ela é controlada pelo hipotálamo, tá? O hipotálamo é o centro de controle da nossa temperatura. E a temperatura ela vai variar ao longo do dia, influenciada por diversos fatores, como a atividade física, que pode aumentar a temperatura corporal, a idade, o ambiente onde você está e, claro, a presença de infecções ou outras doenças que podem elevar a temperatura. Importante a gente lembrar que a temperatura, na maioria dos lugares, ela é aferida na região axilar e a gente considera a febre uma temperatura axilar maior ou igual a 37,8. Este é o conceito de febre amplamente utilizado, né? Então, a nossa temperatura corporal ela é um pouco mais baixa durante a noite e ela vai aumentando ao longo do dia. Tem essa variação circadiana, tá? Na madrugada ela costuma ter o pico mais baixo de temperatura isso pode variar de acordo com esses outros fenômenos que eu falei, como atividade física, etc. Mas a gente tem um sistema de controle da temperatura que vai acontecer no hipotálamo, por isso que você não hiperaquece, né? A tua temperatura você não vai fazer uma hipertermia na maioria dos casos frente a situações de atividade física ou num ambiente muito quente, porque você consegue controlar a temperatura através do hipotálamo. Já a febre, gente, a febre vai acontecer pela presença do que a gente chama de pirógenos. Então, existem os pirógenos exógenos e os pirógenos endógenos. Quem são os pirógenos exógenos? Os exógenos são, por exemplo, os vírus, as bactérias, fungos, né? Algum agente infeccioso que vai chegar no seu corpo e vai estimular a produção, né, dos pirógenos endógenos, tá? E existem os pirógenos também exógenos, que são os não infecciosos, não é só bicho que pode causar, que é considerado esse pirógeno exógeno. Os exógenos também, que não são infecciosos, são, por exemplo, antígenos ou a combinação de antígenos que são gaguejei aqui. Antígenos que são resultantes da destruição celular, tá? Então, por exemplo, na reabsorção de hematoma ou numa necrose tumoral, você pode ter aumento da temperatura pela presença desses antígenos, ok? Então, esses seriam os pirógenos exógenos. E aí, quando eles entram em contato com o nosso sistema imunológico, principalmente os macrófagos, esses pirógenos exógenos estimulam a produção dos pirógenos endógenos. Quem são eles? Interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. E esses fatores, eles vão lá para o hipotálamo, para o centro termorregulador e vão estimular a produção da prostaglandina E2, PGE2. E é ela a grande responsável, né, pela febre. Então, a prostaglandina E2 que vai causar, né, que vai ser a grande responsável por deflagrar o aumento da temperatura, tá? Então, é importante a gente lembrar que em recém-nascidos, especialmente nos prematuros, eles podem apresentar hipotermia e não hipertermia, mesmo frente a infecções graves, porque o controle da temperatura, o hipotálamo deles não está ainda, esse termostato natural, né, não está ainda muito bem desenvolvido, tá? Então, é importante lembrar que, como eu falei anteriormente, a febre é um sinal, tá? Ela é um sinal em resposta à presença desses pirógenos e ela é um sinal de fato importante, porque o aumento da temperatura também vai aumentar a atividade metabólica de todas as células do organismo, inclusive induz uma maior atividade celular bactericida, tá? Então, ela tem um aumento de consumo de oxigênio. Então, a febre, ela tende a ser um pouco importante, ela é importante, tá? Também vai aumentar a ativação dos leucócitos, então, é um sinal importante, tá? É um sinal importante para o nosso sistema imunológico.